que a gente não vai ter algumas lutas, né? Algumas batalhas, mas significa que essas batalhas elas podem ser vencidas. Amém? Começando no lado espiritual, né? No lado financeiro, na nossa saúde. Tudo isso pode ser vencido quando a gente entende quem a gente é. E uma das coisas que mais impedem de uma pessoa viver uma vida de milagres, uma vida de vitória, é quando ela não entende quem ela é. É quando ela ainda não conhece a sua verdadeira identidade, né? Que foi falado muito isso lá no Retiro das Mulheres, sobre a identidade, sobre saber quem nós somos, saber o que Deus ele nos tornou, porque antes de Jesus, a gente era pobre. Antes de Jesus, a gente era enfermo, a gente era condenado, a gente não tinha esperança nenhuma, mas depois de Jesus, a nossa sorte, ela foi mudada. Amém? Depois de Jesus, sabe, Deus ele nos deu uma oportunidade de ter uma identidade nova. Sabe quando a pessoa, ela já tem uma idade assim, já tem experiência, para não dizer que é velho, né? Mas se ela já tem uma certa experiência, que chega um determinado tempo que ela precisa trocar a identidade, senão ninguém conhece a foto. Não tem ninguém aqui que passou já por essa situação aí não, né? Não? Então, graças a Deus aqui a gente só tem pessoas já assim, jovens, né? Não é que nem o videozinho do bonequinho que diz que é jovem, e aí o outro diz, tu não é jovem. E começa a falar as músicas antigas, e ele sabe das músicas antigas, né? E isso vai mostrando um pouco, né, de quem a gente é, por causa da experiência. Mas, sabe, chega um determinado tempo que Deus, ele troca, sabe, a foto, ele troca a nossa identidade, porque ele nos dá uma nova identidade. Amém. Amém? Ele nos dá uma identidade de filho, ele, sabe, ele faz com que eu e você possa desfrutar daquilo que de fato ele sonhou para nós. Porque nenhum pai, ele vai desejar que o seu filho receba a herança de outra família, a não ser a sua própria família. E o que nós temos direito é a herança que Deus ele nos dá, é dessa família, é da família hoje que você está, que é na família de Deus. Sabe quantas pessoas nós vemos, sabe, as pessoas tentando ainda ter aquilo que o mundo tem para oferecer, sendo que aquela pessoa já foi tirada daquela família, mas infelizmente ela continua querendo viver o que o mundo tem para ela, como as pessoas do mundo vivem. Isso significa que aquela pessoa ainda quer a herança velha. Isso significa que talvez aquela pessoa ainda quer a herança que o diabo ele tem, porque ou é o do diabo ou é de Deus. E eu tenho certeza que você não quer nada que o diabo ele tem. Eu tenho certeza que o que você deseja para a sua vida é viver, sabe, os sonhos de Deus, os propósitos de Deus. Então, você quer um conselho? Não fique só olhando o outro desfrutar das bênçãos. Não fique só olhando o outro adorar. Não fique só olhando o outro cantar. Porque toda vez que a gente para, sabe, de louvar, de se alegrar, sabe, de levantar as nossas mãos, quando a gente fica só olhando o outro, infelizmente a gente também vai ficar só olhando o outro receber e a gente não vai receber nada. Meu Deus. Sabe, hoje de manhã cedo não, né, que cedo para alguns é 5 horas da manhã, né? Mas hoje a primeira coisa que eu fiz, eu mandei uma mensagem, eu disse, leve hoje para a igreja o que você deseja, os seus sonhos, sua carteira de trabalho, seus projetos, um exame que talvez o médico disse, olha, você vai ter que fazer uma cirurgia. Olha, esse problema não tem jeito, sabe? E eu não sei se você trouxe. Eu não sei se você escreveu, talvez você não trouxe uma foto, mas talvez você escreveu. Ou se você ainda não escreveu, eu quero encorajar você a, antes de você sair desse culto, você escrever, você colocar aqui. Sabe, às vezes a gente pensa assim, missionária, mas para que isso?
negócio é esse? Essa é uma forma da gente mostrar para Deus a nossa fé. Deus sabe, mas às vezes a gente não sabe. Deus, Ele conhece o nosso coração e às vezes a gente até pensa que tem fé. Às vezes a gente até pensa que acredita, mas às vezes a gente está agindo como Sara, que quando Deus falou para Abraão, através daqueles homens, que eles teriam um filho, ela de trás da cortina, ela ficou rindo, porque não tinha fé no seu coração. Não tinha fé que ela ia de fato ter um filho. Ela simplesmente ouviu aquilo, mas não acreditou. Hoje eu estava ouvindo a história de um homem que ele é pastor hoje, um pastor mesmo bem de uma igreja grande, mas na época, esses pastores, a maioria tem jatinho, né? Esse jato, eles só andam assim, é bem mais rápido. Eu nem coloquei aqui, mas eu vou colocar um jato. Amém? Aí o que acontece? Ele um dia recebeu uma oferta e disse: olha, pastor, essa oferta é para o senhor comprar, é uma ajuda para o senhor comprar o seu jato. E ele disse que aquela oferta era tão pouco, mas tão pouco, que ele chegou com outro pastor e ele disse: olha, a oferta que eu recebi. E ele começou a falar de uma forma como se fosse um deboche. Como se ele dissesse assim: olha, como que eu vou comprar um jato com isso aqui? E aquele pastor olhou para ele e disse assim: nunca mais faça isso. Você sabia que há 5 anos Deus está tentando te dar um jato e por causa das suas palavras você ainda não recebeu? Por causa das suas palavras, sabe, de incredulidade, por causa das suas palavras negativas, há 5 anos você já deveria ter recebido, ganhado o seu jato e você nunca ganhou por causa disso. Tem coisas que Deus ele já queria ter entregado para nós há muito tempo, mas por causa da nossa incredulidade, por causa muitas vezes da nossa desobediência, sabe, por causa muitas vezes do nosso olhar negativo, as nossas palavras negativas, a gente acaba não recebendo. A gente acaba não ganhando. A gente acaba não vivendo o extraordinário de Deus. Há quanto tempo, talvez, o que Deus tinha para você era que você estivesse pregando para uma multidão? Será que o desejo de Deus era que você estivesse cuidando já de uma igreja? Eu não sei porquê, mas Deus sabe por que eu estou falando isso. Será que o desejo de Deus não era que você já tivesse um bom número de pessoas e você estivesse discipulando esse grupo de pessoas? Será que o desejo do coração de Deus não era que você estivesse correndo mais rápido do que talvez simplesmente caminhando? Mas muitas vezes, por causa das nossas palavras, algumas coisas elas tardam. Por causa da nossa fé. Hoje de manhã eu disse, é porque eu e o missionário a gente crê que nós vamos ganhar a nossa S10, né? O carro grande, porque o homem é grande, então tem que ser um carro grande, né? E a família também vai ser grande. Aí depois a gente muda por 7 lugares, né? Ser maior. Eu digo assim, levar os 3 filhos e levar mais 2 irmãos com a gente, né? Aí eu disse assim, nós vamos chegar na S10. Mas tem pessoas que não gostam de viver o processo que Deus, Ele tem. A gente colocou algo, não, antes da gente chegar na S10, nós vamos sair desse daqui, nós vamos para outro. E a gente vai subindo, e a gente vai subindo, e vai chegar o dia da S10. Você sabe qual é o problema de muitas pessoas? É que diz assim, ai Senhor, me dá um emprego, meu Deus, assina a minha carteira, meu Pai, Senhor toca. Aí Deus abre uma porta de emprego, aí a pessoa diz, ah, mas eu não queria esse. Eu vou empacotar mercadoria aqui? Vou nada. Eu vou ser embalador? Eu vou limpar o chão do supermercado? Ah, eu tenho vergonha. Vai que passa um irmão da igreja e me vê aqui limpando. Você sabe como foi que começou a minha sogra? Ela foi empregada lá no supermercado, armazém. Ela talvez até está me assistindo. Um beijo para a senhora. Ela começou limpando o chão.
E eu cheguei a ver ela limpando o chão, mas os banheiros eram impecável. Tudo limpinho, não dava nem tempo. A mulher já estava igual a Mara no retiro. Não podia botar uma colher na pia, rapidinho. Pá. Não dava nem tempo as outras servas virem lavar a louça, né? Aí, tal e tal. Aí o que aconteceu? Ela foi subindo. Aí depois ela foi, como é que chama? Repositor, é que fala? Foi lá, foi aprendendo, foi crescendo um pouquinho. Aí ela pegou uma oportunidade de treinar lá no balcão lá dos frios. Lá o queijo e tal, e era muito código, e era muita coisa, e ela foi treinando, e hoje ela tá lá no balcão. Ela poderia dizer, eu não vou começar limpando, eu quero logo, eu tenho vários certificados de curso. E às vezes, tudo que Deus ele deseja é que às vezes a gente comece do pequeno mesmo. Porque a gente vai crescendo, é como uma escada. Aquela porta que às vezes a gente diz, mas é tão simples, será que é Deus? É Deus. É que nem o missionário falou. Quarta-feira, só quem nasce grande é monstro. A gente começa do pequeno, é nos degraus, é devagar. Sabe? Não rejeite, sabe? Não feche, não tente fechar as portas que Deus ele tem aberto para você. Nos mínimos detalhes. Sabe, Deus querendo nos tratar, Deus querendo... missionária, mas a senhora não disse que Deus, ele preparou o melhor. Porque vai ser o melhor emprego, vai. Mas nesse meio caminho a gente tem muitas coisas para viver. A gente tem muitas coisas para ser tratado, muito orgulho para ser quebrado. Sabe, nesse meio caminho, Deus, ele tem muitas coisas para nos ensinar. Não perca as oportunidades. Sabe, não perca as oportunidades que Deus está dando para você. Nas pequenas coisas, nos mínimos detalhes, Deus ele abre portas. E às vezes para nós pode parecer simples, mas para Ele já é uma grande porta. Porque Deus ele não vê como a gente vê. Deus ele vê de uma outra forma. O que para nós pode ser simples, mas Deus já está olhando lá na frente quem você vai se tornar. Aonde você vai chegar. Sabe, irmãos, Deus ele é tão poderoso, tão maravilhoso, que dia após dia, sabe, Deus ele está ativando diante de algumas situações que a gente vive, ele ativa a nossa fé, sabe, ele nos impulsiona a ter fé, a acreditar que os sonhos eles não podem se perder. Que as promessas vão se cumprir, mas para que tudo isso aconteça, a minha linguagem ela vai ter que mudar, o meu pensamento ele vai ter que mudar, sabe, os meus pensamentos eles vão ter que estar alinhados com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai se cumprir. Amém, irmãos? Você pode ter dito assim, eu já ouvi várias vezes. Por que muitas vezes você ainda continua falando como antes? Por que muitas vezes a gente ainda continua agindo como uma pessoa que não crê que os sonhos vão acontecer? Por que muitas vezes a gente continua falando como se Satanás fosse o dono da situação? Porque a gente só não faz é falar. O diabo está me dominando. Não, a gente não declara isso. Mas às vezes é isso que a gente deixa acontecer. Ele decidir. É pecado que muitas vezes é envolvido. É tentações que às vezes a gente cai. Sabe? E quando eu falo de tentações, eu falo de muitas vezes palavras que já deveriam ter saído da nossa boca, mas ainda continuam. É aquilo que sempre eu falo, às vezes a gente diz, Senhor, mas é tão complicado. Missionária, é complicada a minha vida. Eu vou colocar aqui o carro, mas né? Para Deus não tem mais. A gente tem que tirar o mais.
Ah, eu vou trazer minha carteira para cá. Eu vou fazer igual eu falei com a carteira do irmão, foi da Flaviane, eu acho. Essa semana tu vem buscar a tua carteira. Foi pro irmão Walter. Foi pro irmão Walter. Você vai ter que vir aqui pedir a chave para a irmã Odilene. Irmã Odilene, vim buscar minha carteira. Que eu estou levando agora lá para assinar. Essas carteiras não vão ficar aqui muito tempo, não. Isso aqui foi hoje. Eu vou tirar esses papéis daqui depois. Quando tudo se concluir, vai ser só para testemunho. Sabe, o terreno da igreja. Esse dia ele tem que ficar marcado. Nós vamos começar a contar os dias. Porque o milagre ele está bem na nossa frente. Nós vamos começar a contar quantos dias. E a gente vai ver o milagre acontecer. A gente vai ver Deus agir de uma forma sobrenatural. Por causa das nossas palavras. A Bíblia fala em 1 Samuel 17. Vamos abrir nossa Bíblia? Sabe por que sempre a gente fala que a gente tem que ficar declarando? Porque às vezes a gente mesmo não está acreditando. E uma vez eu aprendi que ninguém acredita tanto em você quanto você mesmo. Sabe quando a gente fica... A partir de hoje, o que você vai fazer? Você vai se olhar no espelho. Você vai jogar uma bomba. O que isso significa? Você vai olhar no espelho. Você vai jogar uma bomba. E o que uma bomba causa? Explosão, impacto. Você tem que falar coisas para você mesmo que vão te causar impacto. Você vai olhar e vai dizer, eu posso. Eu estava até conversando com o missionário sobre isso, eu disse, Alan, o irmão branco, que eu chamo de irmão, né? Pastor. O irmão branco, ele não é da igreja ainda. Já é praticamente assim, mas ainda não está frequente, né? Mas vai frequentar. Mas eu fiquei olhando a irmã falando que ele já levava calça. Eu disse, o irmão tem mais fé do que muito irmão crente já. Eu vou levar a calça, porque isso era um ato de fé. Ele já estava agindo como se já fosse. Como que, sabe, como é que você ia agir se você estivesse vivendo o que você tanto está pedindo para Deus? Como ia ser suas atitudes se você estivesse vivendo o que você está pedindo aqui? Vou em direção ao meu carro. No carro novo você não vai. Um carro barulhento. Né? Vou para a igreja. Eu vou... as mulheres, eu vou... Hoje de novo, não tenho nenhuma roupa para ir. Isso para mim acabou, a minha história dessa fase aí, mas teve um tempo que estava. Eita, meu Deus, eu vou com qual roupa? Acabou. Acabou mesmo, assim. Eu creio que vai continuar sem eu ter esse problema, né? Que eu não sei você, mas no domingo eu gosto de usar uma roupa de domingo. Botar roupa de domingo. Eu não vou com a roupa de quarta pro culto de domingo. Quarta-feira não é que não seja importante, mas porque o domingo é o dia, é o culto especial. Quarta-feira também é, sexta-feira também. Sabe, mas às vezes a gente pega a pior, às vezes a gente vai da pior forma, às vezes a gente vai, sabe, com a pior cara, porque a gente escolhe qual é a cara que a gente vai para a igreja, você sabia disso? A gente escolhe se chega sorrindo, se chega cantando, a gente escolhe se vai caminhando alegre, animado, ou a gente vai caminhando triste. Isso faz diferença. Você pode dizer, missionária, que coisa, não, nem todo dia a gente está bem.
Eu não sei, às vezes a gente não vai estar bem, mas o sorriso ele vai estar lá. Porque o que me faz feliz não é as situações, é Jesus que habita em nós. É Deus que habita em nós, é a presença de Deus. Sabe, eu e o missionário já teve algumas vezes, eu não vou dizer que é várias, porque a gente quase não briga, né? Mas a gente já veio para a igreja, obrigada. E aí? Eu não vou tocar. Ele toca. Pode quebrar a corda, mas toca. Né? Eu canto, ainda digo glória a Deus, aleluia, e não vou dar indireta pro meu irmão. E aí, Deus, ele é o meu Deus. Independente do que aconteça. Independente do meu problema. Eu não tô, sabe, deixa eu dizer algo para vocês. Às vezes a gente vai ter alguns desentendimentos em casa, com o marido, com o filho, sabe, em algumas situações, mas isso não pode impedir do meu louvor chegar aos céus. Agora, se esse problema for algo mesmo que envolve ódio, que envolve falta de perdão, que envolve, é um irmão da igreja que eu não falo, um exemplo, que envolve alguém da minha família, minha mãe, eu não consigo perdoar, tem que ser ajeitado. Tem que ter pedido de perdão. Se o problema foi, missionária, eu já pedi perdão, eu já estou livre, mas fulano não me perdoou, mas eu, no meu coração, eu já estou livre. Principalmente se for irmão da igreja, um exemplo, eu briguei com a irmã Silete. Não, eu já pedi perdão para a irmã Silete, eu já estou livre, mas eu não falo com ela, está errado, não pediu perdão, não teve perdão. Tem que falar com a minha irmã. Eu tenho que abraçar a minha irmã. Agora, não precisa eu estar na casa da minha irmã. Vocês estão entendendo? A Gabi, meu Deus, eu acho que não existe ninguém que se zangue com essa menina. Preciosidade dessa. Deus está preparando algo muito grande para ti. Amém? Quem não falava, vai falar. Eu era tão tímida. Eu sei que não parece. Mas eu tinha medo de microfone. Muito medo. Eu chegava no altar para falar no Dia das Mães. Abraçava a pastora Evanice. Não conseguia falar nada. Deus quebra. Deus vai quebrar o Mael também. Tem vergonha só para falar no microfone. Porque para gritar na rua, jogando bola, é tudo normal. Não tem nada de timidez. Mas vai dar tudo certo, né? No altar tudo se quebra. Amém? Sabe, quando Deus ele enche a nossa vida, o Espírito Santo ele está na nossa vida, a alegria ela é maior do que os problemas. A certeza da vitória é muito maior do que a dúvida. Sabe, a certeza da promessa de Deus e da bênção de Deus, a certeza de que a palavra vai se cumprir é maior do que o medo, é maior do que a dúvida, é maior do que a timidez, é maior do que o pecado. Sabe, é maior, escolha no que você vai acreditar. A palavra de Deus fala em 1 Samuel capítulo 17, e no versículo 41, que diz assim: o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirarei a cabeça.
E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje, mesmo às aves dos céus e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Amém? A gente vai ler até aqui, depois a gente vai continuar. Irmãos, essa palavra é bem conhecida, mas hoje o que eu quero enfatizar é que Davi, ele teve uma guerra com palavras, com Golias. Antes que ele tivesse a atitude, ele tinha uma certeza no coração dele do que ele ia fazer. A gente não leu essa parte, mas antes disso, ele foi até o rei Saul colocou uma armadura nele, e a Bíblia diz que ele não conseguia andar com as armaduras humanas. E não deu certo. Porque a força do homem, o recurso humano, ele falha. Aquilo que o homem tenta fazer com o que é natural, falha. Sabe por que não deu para Davi usar o que era natural? Porque o que Deus ia fazer com Davi era sobrenatural. E muitas vezes a gente tenta viver o sobrenatural com atitudes naturais. Nós não vamos viver o sobrenatural falando de uma forma natural, agindo de uma forma natural. Tudo é no sobrenatural. As minhas palavras não vão ser como a de todo mundo é. As minhas atitudes não vai ser o que muitos daqueles homens antes de Davi estavam tentando fazer. Eles estavam com medo. Eles estavam se equipando com armaduras humanas. Ninguém conseguia derrotar aquele gigante. E Davi, ele teve uma guerra falando com Golias. Você precisa batalhar falando. Você precisa batalhar, sabe por que o diabo ele tenta nos calar? Porque quando a gente fala, algo acontece. E muitas vezes o diabo ele nem sempre vai tentar só nos calar, mas ele vai fazer com que a gente fale palavras erradas. Sabe, hoje eu acordei com uma dor na minha perna, eu nem falei. Me levantei na mesa do café com uma dor na minha perna. E por um momento, eu fiz assim. Quase sai minha perna. Na mesma hora veio o sinalzinho, é seta. O diabo lançou uma seta. Se eu falasse, eu estaria assinando o decreto do diabo. Porque quando a gente aceita e fala, a gente é como se estivesse dizendo assim, tá bom, eu aceito. Quando a gente aceita o problema que a gente está vivendo, quando a gente aceita a enfermidade, quando a gente aceita, sabe, a separação, quando a gente aceita o ódio, quando a gente aceita, sabe, essas coisas que o diabo ele muitas vezes tenta lançar sobre a nossa vida, a gente assina o papel e diz, eu aceito. Pode entrar na minha casa. Não aceite mais. A gente não pode mais aceitar. O diabo vai tentar nos calar, porque ele sabe que nós temos autoridade quando nós falamos. A diferença do falar, crer e falar, por que algo acontece? Porque a Bíblia diz que nós temos autoridade. Então, quando a gente fala, o milagre acontece. Se você tem uma fé ousada, você vai pegar sua carteira e vai dizer, eu quero trabalhar nessa empresa aqui.
eu quero esse cargo. Eu quero isso aqui. Eu vou falar e eu vou ver acontecer. E você vai chegando no meio da sua caminhada, você vai caminhando, vai conquistando algumas coisas até você chegar. E Davi, ele primeiro falou, ele disse, olha, você vai vir. Ele poderia ter ficado tremendo de medo. E eu tenho certeza que ele, como ser humano, carne, ele pode ter dito assim, eita, que negócio vai ser. Mas ele tinha uma certeza no seu coração que ele ia vencer. Ele primeiro lutou falando. Lute declarando. Lute falando. Sabe, fale, comece a falar. Pode ser que você diga assim, eu tenho vergonha de colocar o meu pedido aqui, mas fale para Deus. Fale para Deus qual é o seu desejo, qual é o seu sonho. Não deixe o seu sonho morrer. Você lembra da identidade? Se você souber quem você é, você vai saber dos direitos que você tem. E um dos direitos que nós temos é que quando nós falamos, o milagre acontece. Porque foi dado a nós autoridade. Os filhos, eles têm autoridade. Sabe, às vezes a gente chega diante do mar fechado, o exército vindo atrás da gente, os problemas, a dificuldade, o medo começa a bater. Tem uma música que eu acho tão linda, que fala sobre isso, que eu não sei, que é bem antiga, que é para atravessar o mar, coloque o pé na água, para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Você vai colocar o pé na água? O mar está fechado. Moisés, Senhor, e agora? Diga ao povo que marche. Às vezes a gente não tem coragem nem de levantar o nosso pé. Às vezes a gente não tem coragem nem de molhar o dedo, faz igual o pica-pau. Frio. Né? Bota o pé na água. Vai, enfrenta o frio. Enfrenta o medo. Quando você botar o pé na água, o mar vai se abrir. Marche, comece a marchar. O mar vai se abrir. Se Davi tivesse ficado parado, ele não ia ser reconhecido como um homem pequeno que derrotou o gigante. Se a gente parar, a gente nunca vai viver a história que Deus ele sonhou para nós. E deixa eu dizer, às vezes a gente até declara que a nossa história foi escrita pelo dedo de Deus, mas hoje, sabe o que Deus me falou? É que a nossa história ela não foi escrita por uma caneta. A nossa história ela foi falada pela boca de Deus, porque foi assim que Ele criou o céu e a terra. Ele falou. E tudo veio a existir. Ele falou que você estaria aqui. A Bíblia diz que Deus nos criou de uma forma maravilhosa. Aí eu vou viver o pior da terra? Não, eu vou viver o que é maravilhoso, porque se Ele me criou de uma forma maravilhosa, é para mim viver de uma forma maravilhosa. Sabe? É tão triste quando a gente não entende o que a gente pode viver e a gente começa a viver, a gente continua vivendo a vida de antes. Se Davi tivesse se juntado ao exército medroso, o gigante ia continuar, ia derrotar o povo de Deus. Mas ele não foi no nome dele, ele foi no nome do Senhor. Ele acreditava que Deus estava na frente. Ele acreditava que Deus que era o seu
seu general, que era Deus que ia dizer para ele o que ele ia fazer. Eu ouvi algo lá no retiro que eu fiquei assim, meu Deus, a gente pregou errado a vida toda, então. Que Deus, ele não quer estar no controle, ele quer que a gente esteja no controle, mas que a gente seja guiado por ele. Se você parar para pensar, é a gente que escolhe. Eu que escolho se eu vou pecar ou se eu vou viver uma vida santa. Viver uma vida santa não é que você não vai pecar nunca, mas é que você vai reconhecer todos os dias que você precisa se arrepender. E não é que você vai dizer, vou pecar todo dia e vou me arrepender. Não, isso é errado. Não é o arrependimento verdadeiro. Mas eu reconheço. Sabe, a melhor coisa que a gente pode viver é a gente colocar a cabeça no travesseiro e dizer, eu louvei ao Senhor com a minha vida hoje. Eu agradei ao Senhor com a minha vida hoje. Eu glorifiquei o nome do Pai com as minhas atitudes hoje. Alguém foi tocado pela presença de Deus através das minhas atitudes hoje. Aquele povo, eles conseguiram ver que Deus estava com eles através da atitude de Davi. Davi, ele pegou e ele mesmo sendo desprezado, e aquele gigante declarando palavras de maldição sobre a vida dele, não importa o que o diabo falou que você seria, se ele falou que você não ia conseguir, se ele falou que você não era nada, que você era um perdedor, não importa o que o diabo ele lançou sobre a sua vida, porque o que nós vamos acreditar é no que Deus fala sobre nós, e ele diz que nós podemos, que nós vamos viver, que nós somos vencedores, que nós podemos perdoar, que nós podemos ter uma vida santa, que nós podemos ter uma vida de fidelidade a Ele, sabe? A gente pode ter uma vida de oração, a gente pode ter uma vida que louva ao Senhor. A todo momento, é o que eu falei naquele dia quarta-feira no final, aproveite cada minuto para louvar o Senhor, não se conforme em dizer, estou aqui sem fazer nada, faça alguma coisa. Isso não significa que você não vai descansar, mas até no seu descanso você vai louvar o Senhor. Até no seu descanso você vai exaltar o nome do Senhor. Em tudo, a Bíblia diz que continuamente nós vamos louvar ao Senhor. Continuamente. Continuamente, até quando eu posto algo. Eu vou louvar o Senhor continuamente com a forma que eu me visto. Eu vou louvar o Senhor continuamente com a forma que eu falo com meus pais. Eu vou louvar o Senhor continuamente com a forma que eu vou para a igreja. Aquilo que eu declaro para Ele. Sabe como está o meu coração? Qual é a minha intenção? Você sabe qual era a intenção de Davi? Era que ele não suportava ver ninguém afrontando o Senhor. Deus, ele não ia mudar, sabe? Ele não ia deixar de ser grande, ele não ia diminuir, não ia acontecer nada, mas Deus, ele ia continuar sendo Deus. Ele ia continuar. Mas naquele lugar existia um povo. Naquele lugar existia um povo de Deus. Eles iam viver uma vida de vitória. Sabe, quando a gente coloca os nossos sonhos aqui, os nossos pedidos, Deus vai continuar sendo Deus. Se algum deles demorar para acontecer, Deus vai continuar sendo Deus. Talvez algum desses amanhã mesmo aconteça, ou até mesmo hoje, quando você chegar na sua casa. Ou até mesmo agora alguém está te ligando para te contar alguma coisa, para te dar uma proposta para fazer, sabe? Alguma coisa está acontecendo enquanto você está aqui, enquanto você se alegra em Deus, enquanto você louva a Ele, algo sobrenatural acontece no reino de Deus. O que a gente precisa entender é que hoje quem habita em nós é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele faz com que essa alegria ela permaneça. Independente das situações.
Davi, ele, com palavra, ele já estava lutando. Ele disse, eu vou em nome do Senhor. Eu não vou derrotar você com espada, com nada disso. E sabe o que aconteceu quando Davi conseguiu matar ele? Ele foi lá perto dele, ele pegou a própria espada do gigante e cortou a sua cabeça. A vitória é certa. Com Deus a vitória é certa. Mas eu preciso acreditar. Não só falar, mas acreditar. Porque tem pessoas que falam, mas não acreditam. Tem pessoas que até botam o papel aqui, mas não acreditam. Tem pessoas que até falam, né, com os lábios, mas não acredita. Escolha acreditar no que de fato pode acontecer. Sabe por quê? Porque é a Bíblia que diz, é a palavra que diz, já foi escrita por Deus. A nossa história, ela já foi falada pela boca de Deus. Se foi escrita é porque primeiro foi falada. Se foi colocada no papel, no livro de Deus, é porque Deus ele já tinha falado, Deus ele já sabia, ele já tinha sonhado, ele já sabia de tudo. Sabe, mas por que algumas coisas demoram a acontecer? Porque a gente falha. É como a história do jato. Há 5 anos, Deus ele já queria dar para o homem lá. Eu disse, ai Jesus, eu não quero que isso aconteça comigo. Será que o Senhor já queria que a gente trocasse de carro e por causa da nossa fé nós ainda estamos Ai Senhor, será que já era para a gente estar na nossa casa própria? Missionário, e quando vocês forem enviados? Que isso pode acontecer, viu? Pode acontecer da gente ir para outro estado. Normal. Isso aí, meu coração é totalmente aberto. Independente de casa, de bens materiais, independente de tudo isso. Lá no Ceará a gente tinha toda a nossa casa bem bonitinha. Sofá, geladeira, fogão, armário, guarda-roupa, máquina de lavar que fazia tudo. Tudo isso, tudo bonitinho. Televisão, o painelzinho, a estantezinha, tudo. Nada faltava na casa. E aí, a gente se prendeu a isso? Não. E continuo não me prendendo. A gente pede para Deus, como sonho de toda mulher, como sonho de toda família. Mas se Deus disse, olha, agora eu vou levar vocês para outro lugar, isso não vai ser mais importante do que o meu chamado. As coisas não vão ser mais importantes do que o chamado de Deus para a nossa vida. Sabe, o que hoje eu quero que você entenda é que Deus, Ele quer sim nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Mas essas coisas, quando elas passam a ser mais importantes, foge do propósito. Quando o meu esposo começa a ser mais importante do que Deus, foge do propósito de Deus. Eu não quero fugir do propósito de Deus. Quando eu começo a dizer, eu vou ficar em casa para fazer a janta para o meu marido, eu não vou para o culto hoje. Está errado. Está errado. Missionária, é porque você não entende. Porque ele vai chegar de trabalho. Não importa. Deus é mais importante. Você não vai comer também? Pois quando você chegar, você faz para ele e para você. Se der, faça bem antes do culto, para você não faltar o culto. Sabe, eu digo assim que eu não sei, não é que eu quero que todo mundo tenha o mesmo pensamento que eu. Porque às vezes a nossa falha é isso, é que a gente acha que todo mundo vai ser como nós. Mas eu dizia, quando eu lembro que quando eu trabalhava, eu não tinha esse negócio. Eu cheguei do trabalho, às vezes eu chegava na hora do culto, eu já ia com a roupa do trabalho.
E às vezes eu chegava em casa depois do culto tão cansada que eu não conseguia nem jantar. Dormia. Eu poderia até não jantar, mas perder culto eu não perdia não. E deixa eu dizer mais para você, eu não dormia na igreja. Era um dia todo de trabalho. Porque lá no Ceará não fecha. É direto. Lá eles abrem cedo, mas fecha 5 horas da tarde. Não tem intervalo como aqui em Belém. Não tem intervalo assim, dizer, 3 horas abre. Não, era direto. E aí, como era em dentista, se tivesse muito cliente, aí ia até 6. Enquanto tivesse, eu tinha que esperar para atender o povo. Agora, às vezes a gente diz, Senhor, abriu uma porta de emprego e eu vou agora deixar, sabe, com que essas coisas me impeçam de louvar aquele que fez isso por mim. Sabe, de louvar aquele que abriu a porta para mim, de exaltar ele, aquele que preparou tudo para mim, que me deu emprego, sabe, que me abençoou, que todo tempo está me dando força e vida para trabalhar. Não, lá nos Estados Unidos tem um ditado que, eu nunca fui nos Estados Unidos, mas é porque eu pesquiso, viu? Quem vê, pensa que eu fui, né? Lá nos Estados Unidos tem um ditado que diz assim, que eu devo dançar na festa com aquele que me trouxe para a festa. Eu devo dançar na festa com aquele que me trouxe para a festa. Deus, a Bíblia diz que Ele fez grandes coisas por nós, é por isso que nós estamos alegres. Eu devo honrar a Ele com a festa que Ele me proporcionou hoje. Se nós estamos alegres é por causa dele. Davi, ele pôde celebrar a vitória, mas foi por causa de Deus. Davi, ele realizou aquele sonho, ele viveu aquela vitória, mas porque Deus quis que ele vivesse. E a honra foi para Deus. Sabe, a glória foi para Deus. O milagre de Davi estava bem na frente. Diga assim, o meu milagre. Não, diga mesmo, vendo o seu milagre. O meu milagre está bem na minha frente. Comece a agir como se de fato você já estivesse vendo o seu milagre. Comece a agir como se de fato você já tivesse curado, tivesse curada. Comece a agir como se você já estivesse vivendo todos os sonhos que você colocou aqui. E quando eu estiver falando, a gente já vai encerrar. Mas você pode colocar ainda, escreva. Escreva assim numa folha bem grande. Cura. Missionário, não é para mim, mas é para alguém da minha família. Coloque. É a sua fé. É aquilo que você crê. É aquilo que você declara. Sabe, a Bíblia diz, a gente vai encerrar lendo o Salmo 126. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Salmo 126. Os irmãos estão entendendo? Se vocês não estiverem entendendo, eu prego tudo de novo, irmão. Não se preocupe. Eu vou explicar tudo de novo. Amém? Amém. Oh, glória. Todos acharam? Diz assim, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que? Como quem? Então a nossa boca se encheu de risos, e a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que estamos alegres.
Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, e os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. E aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Essa alegria, ela transborda. É uma certeza. O salmista, ele estava falando sobre uma vitória que eles viveram, mas trazendo também para o tempo que Deus, ele libertou o povo de Deus das mãos de Faraó, que foram libertos, foram tirados. E existem muitos sonhos e projetos que às vezes a gente considera como algo preso, como algo que pode acontecer até na vida do irmão, mas parece que na minha não acontece. Eu não sei se você já teve esse sentimento de dizer assim, meu Deus, parece que tanta gente vive tantos milagres e eu não consigo. Parece que fulano consegue crescer espiritualmente e eu não consigo. Talvez o seu pedido para Deus foi esse, que você crescesse espiritualmente, que você fosse mais ousado espiritualmente falando, na fé, de pregar a palavra, de evangelizar, sabe, de cuidar de pessoas. Mas a Bíblia diz que a gente precisa agir como se já fosse. O Senhor, ele, assim como ele fez com aquele povo que libertou ele das mãos de Satanás, aquilo que tem prendido os nossos sonhos, aquilo que tem prendido os nossos projetos, aquilo que tem parado você de ter uma vida espiritual vitoriosa e de sucesso. Eu não sei o que é. Talvez seja um pecado que você precise abrir mão. Talvez seja um sentimento que você precise largar. Sabe, às vezes a gente pensa que algumas coisas vão se prender. Eu vou dar um exemplo que às vezes a gente pensa assim, se eu não devolver o meu dízimo, a minha vida financeira ela vai por água abaixo, vai dar tudo errado. Mas às vezes a gente é infiel em uma área e resulta em todas as outras áreas da nossa vida. Tudo isso, o falar, o crer, o acreditar, sabe, faz com que a nossa vida financeira ela destrave, ela rompa, mas você tem que ser dizimista. Você tem que devolver o dízimo. Você não pode roubar a oferta que Deus mandou você dar. Sabe, talvez o que Deus está pedindo para você é algo que você gosta muito. Como missionário, sabe, você vai ouvir a voz do Espírito Santo de uma forma tão limpa que qualquer dia desse você vai estar na sua casa arrumando as suas coisas e Deus ele vai falar, tira isso do teu guarda-roupa, tira isso da tua vida, não dá pra ninguém, porque o que não é pra nós de ruim a gente não dá. Verdade. E outras coisas você vai pegar e vai dizer, ai meu Deus mandou dar isso aqui pro fulano. Se Deus mandar, a gente não pode. Sabe, se Deus falar, a gente não pode. Enquanto a gente fica segurando, enquanto a gente fica teimando e dizendo, não é a voz do Espírito, acho que é da carne. Não foi o Espírito Santo que mandou eu dar esse sapato que eu tanto amo. Não foi o Espírito Santo, não, esse vestido eu comprei um dia desse. Você sabe por que às vezes essas coisas acontecem? Deus faz muito isso comigo. Porque Deus ele quer dizer para nós, olha, em tudo que você deve se apegar, se apegue só na minha presença. Em tudo que você deve
sabe, amar e ser tão apaixonada, se apaixone só pela minha presença. Sabe, para alguns pode dizer, se é missionária, eu não acredito que a senhora faz essa oração. Mas eu já fiz um tipo de oração que era, Senhor, o Senhor pode me pedir o que for. O que eu mais amo. O que eu mais desejo pode ser tão importante para mim, mas se isso for o que me arranca da tua presença, se isso for o que faz eu me apegar, eu quero que o Senhor me peça. Pode ser que qualquer dia desse, Espírito Santo fale com você, quando você receber o seu salário, você vai tirar uma oferta e abençoar a vida do irmão. Ah, mas o irmão não é missionário nem pastor. Não, mas Deus está mandando, abençoa ele. Você pode ser resposta de oração. É verdade. Sabe, quando a gente escuta a voz do Espírito Santo, a gente é resposta de oração na vida de alguém, na vida de uma pessoa. Seja a resposta de oração. E o mais incrível de tudo foi que quando Davi derrotou aquele gigante, quando Davi chegou com a cabeça do gigante, você sabe o que o rei, a primeira coisa que ele falou? Esse menino é filho de quem? Ele é filho de quem? Quem é o pai dele? Você vai viver uma história tão sobrenatural que as pessoas vão dizer, menina, essa irmã é de qual igreja? Porque hoje em dia é isso que as pessoas perguntam. O que tu tá fazendo? Tu é o quê? Tu é evangélica? Ah, tu é o quê? Em outras palavras, eles vão dizer, quem é o teu pai? Porque quando a gente descobre quem é o nosso pai, o que ele pode fazer, a gente começa a desfrutar de coisas maravilhosas, de coisas sobrenaturais. É a transformação da família, do marido, do filho. É o milagre chegando. É a provisão chegando. Amém? Sabe, se você crê nessa palavra, se você está aqui, você faz parte dessa família, e você crê naquilo que é falado do altar, você vai provar dessa palavra. Você vai provar dessa palavra. Como aquele homem que Deus mandou ele comer o rolo, mandou ele comer a palavra, se encher. Assim Deus ele está falando para nós, prova do que eu tenho para você. Aleluia. Prova da palavra que eu tenho que vai se cumprir na tua vida. Prova dos milagres, sabe? Lembre dessa palavra. Golias, ele estava bem na frente de Davi. O milagre dele estava bem na frente dele. O nosso milagre está bem diante de nós. Amém. Se você fechar os olhos, você vai ver, sabe, como uma imagem que passa de tudo que Deus ele começa a fazer, sabe, de tudo que Deus começa a fazer romper no reino espiritual.